educação sexual nas escolas? Oh, ninguém se preocupa mais com a educação sexual dos filhos dos outros do que a comunidade LGBT piu piu piu. Ninguém mais. É interessante porque a educação sexual é fundamental desde que seja apropriado para a idade, né? Então você já consegue introduzir questões de educação social, porque nós somos um corpo sexuado, nós nascemos com sexo, então é importante que essa conversa vá ao longo dos anos, na medida em que a criança cresce, sendo introduzida. Até porque as crianças precisam. Nós não sabemos o que se passa na casa das crianças e muito abuso acontece nos lares, né? Então é importante que a criança aprenda como se defender e aprenda o que é certo e o que é errado, para que ela possa, inclusive, saber como denunciar com as suas próprias palavras, né? Então a educação sexual é importante, a linguagem tem que ser adaptada, obviamente, e tem que ser apropriado para a idade. Porém, o que nós temos visto é que através dessa porta, e é sempre isso, é sempre uma pequena porta, por isso que eu sempre digo, sem concessão, sem ceder nem um único passo, sem chegar um pouquinho para o lado para alguém passar. Porque quanto mais a gente cede, mais a porta escancara. Hoje, a educação sexual tem sido usado como uma ponte, uma porta lateral, uma porta dos fundos, pela qual a ideologia de gênero está passando. Uma mãe me mandou uma foto da sua filha sentada na sala de aula, e no quadro estava escrito cisgênero, não binário, tudo isso. A criança aparentava ter 7 anos. Meu Deus. Então, isso já acontece. Recentemente, eu publiquei um vídeo no qual um homem transidentificado ameaçava crianças no microfone. Depois ele disse que não, foi apenas um ato educativo. Mas ele ameaçava as crianças dizendo que ele deveria ser reconhecido como uma mulher porque ele se sente uma mulher. Inclusive dizendo que os pais poderiam ser presos, e citou o Superior Tribunal Federal com crianças de 8 anos, todas paradas na fila. E você é Ouvindo. Eu vi esse vídeo. Eu vi também. E quem não valida isso é criminoso. Está cometendo um crime. E as crianças assustadas, assim, meu O Deus. pai de vocês pode ser preso. Não é? Então, o que a gente está vendo é que toda a conversa sobre educação sexual, que é importantíssima, está sendo ligeiramente colocada para os lados para acomodar ideias que são, na verdade, anticientíficas e entram em conflito direto com o currículo de ciências. Porque a professora de ciências entra na sala de aula e explica que existem 2 sexos, e ela vai discutir a biologia do corpo humano e toda Que mulheres menstruam, homens não. toda a biologia, né? Tudo aquilo que nos faz humanos e todos os nossos marcadores biológicos. E aquele professor sai, entra outro e ensina uma coisa completamente diferente. O que você faz com a cabeça da criança? É uma crise de sugestibilidade, né? O wokeísmo, ele faz muito isso. Ele sugere ideias que não estavam ali em primeiro plano. Coisas com as quais a criança não teria contato e sequer seria capaz de pensar ou de articular. O que nós vemos muitas vezes são pais ou cuidadores ou professores articulando a voz da criança numa linguagem que você vê que é uma linguagem de adulto, joga no colo da criança, a criança repete, porque a criança absorve muito, né, do seu ambiente. E depois, quando a criança fala em voz alta, os adultos dizem, viram? É criança trans. Ela realmente acha que nasceu no corpo errado, mas a articulação foi tudo uma crise, na verdade, de sugestão. É interessante que no direito eles têm muito cuidado quando usam, por exemplo, crianças como testemunhas, porque há muito problema de sugestão no modo como você faz a pergunta, né? Há um problema de memória também, se ela de fato lembra dos eventos da forma como de fato aconteceram, se envolve trauma ou não. Então, assim, já é sabido disso, né? E eles usam essa estratégia da sugestão o tempo inteiro, articulando uma voz externa como se fosse uma voz interna da própria criança. É muito cruel mesmo.